de Física 3, nós vamos falar aqui sobre campos magnéticos. Por que estudar campos magnéticos? Aqui, ó, nós estamos vendo o seguinte. Sempre que você escuta, por exemplo, um áudio lá no seu celular, no seu aparelho de som aí na sua casa, um alto-falante está presente. E o alto-falante, ele utiliza de propriedades magnéticas para o seu funcionamento. Então, está aqui uma aplicação de magnetismo. Aqui, ó, no passado, utilizávamos bastante o processo de gravação de áudio em fitas magnéticas, conforme mostrado nessa figura aqui, ó. Até bem pouco tempo, os aparelhos de TV eram construídos com a utilização de um tubo, na verdade é um tubo de raios catódicos que utiliza-se até hoje em laboratórios, mas nós usávamos muito nas nossas residências aí um aparelho de televisão que utilizava esses tubos, e para a formação da imagem nós utilizávamos inclusive as propriedades magnéticas. Uma coisa muito usada ainda hoje é o HD dos nossos computadores. São discos rígidos, cujo processo o processo de gravação das informações ocorrem alterando propriedades magnéticas em posições espaciais desse disco. Então, são algumas aplicações do magnetismo, o que justifica muito já o estudo desse assunto. Então vamos lá. Lá no século I a.C., os chineses já conheciam objetos com propriedades magnéticas, utilizavam isso aí para seus truques de magias, coisas do tipo. Mais tarde, continuando com a observação desses fenômenos aí, houve o grande invento, né, que foi a descoberta da bússola. Isso ocorreu vários séculos depois. Mas vamos falar um pouco aqui então do magnetismo da Terra e vamos falar um pouquinho já de magnetismo. Acredito que todos nós já brincamos com um ímã, esses ímãs que se colocam nas portas das geladeiras, ímãs que utilizamos para prender alguma coisa em alguma chapa metálica. Uma maneira alguns ímãs desses bastante conhecidos são ímãs em forma de barra, mais ou menos conforme essa figura aqui, ó. Então, como foi essa história aí dos ímãs e do magnetismo terrestre aí na descoberta da bússola? O que eles perceberam é que pedaços de material magnético, quando, por exemplo, pendurados numa linha, vamos tentar fazer uma ilustração aqui, ó. Vamos pegar aqui um paralelepípedozinho. Vamos supor que seja colocado um barbante aqui, pendurado isso em algum lugar. Esse barbante permite que essa barra possa girar. O que foi percebido é que se colocasse várias dessas barras penduradas, elas tomavam uma posição bem definida. Essa posição bem definida era no sentido de alinhamento em relação ao planeta Terra, um alinhamento norte-sul, conforme mostrado aqui, ó. Então,
vamos supor que isso aqui, aqui esteja apontando para o norte da Terra, norte da geografia, e aqui para o sul da geografia. Então, esse paralelepípedo tomava essa posição bem definida. Vamos colorir aqui então a parte que apontava para o norte. E quando eles faziam isso ao longo da superfície terrestre, o que percebia era isso aqui, que as barrinhas magnéticas, elas tomavam sempre esta posição conforme mostrado aqui. Como essa parte que apontava para o norte da geografia, deram o nome para isso aqui de norte. Como essa parte não colorida aqui, então essa parte não colorida que apontava para o sul da geografia, eles chamaram de sul. Então, como as barrinhas tomavam essas posições bem definidas, chamaram de norte essa região que apontava para o norte geográfico, e essa parte que apontava para o sul, apontava para o sul geográfico, chamaram de sul. Acontece que quando pegava duas barras dessas aqui e faziam essas barras interagir entre si, o que percebia era mais ou menos isso aqui assim, ó. Quando as barras, aqui ó, o norte, aqui o sul, quando as barras eram colocadas para interagir desta forma, percebia que havia atração. Percebia que aqui ó, havia atração. No entanto, quando colocava essas barras para interagirem desta maneira, por exemplo, ó, norte aqui, sul aqui, norte aqui, sul aqui, percebia que havia uma repulsão. E aí fizeram o seguinte, concluíram que os chamaram de polos, né, porque eram regiões diferentes da barra, eles percebiam que polos diferentes atraíam, e polos iguais repeliam. Aqui foi feito para sul, sul, próximos um do outro. Se fosse feito para norte, norte, próximos um do outro, percebia também esta repulsão. Então concluímos que os polos iguais repeliam e os polos diferentes atraíam. Mas aí precisavam de justificar aqui, ó, porque aqui era norte da geografia e eles chamaram isso aqui de norte. Então por que essa região norte da Terra estava atraindo o norte do ímã? A conclusão que chegaram é que concluíram o seguinte, que esta região da geografia tinha propriedade física que era diferente dessa propriedade física aqui dessa barrinha magnética. Então, concluíram o seguinte, que o norte da Terra, o norte geográfico da Terra, ele na verdade tem propriedade de sul magnético. Por isso que está havendo a atração desse norte aqui com esse norte da geografia. O norte da barra com o norte da geografia. Mas para justificar essa ideia de polos diferentes se atraírem, e aqui esse norte da barra está sofrendo uma atração pelo norte da geografia, então isso só pode ser possível se esse norte geográfico aqui tiver propriedade de sul magnético. Sul magnético. E a mesma coisa, esse sul geográfico ter propriedade de norte magnético. Então, com isso aqui fica justificado
A ideia, então, de que polos polos diferentes, polos magnéticos diferentes, vão se atrair. Mas, afinal de contas, o que produz o campo magnético? Então, vamos voltar um pouco lá na nosso curso de eletrostática, a parte de eletrostática já estudada nessa disciplina. Lá nós falávamos de campo elétrico. Vamos recordar do campo elétrico. Campo elétrico nós utilizávamos a letra E para representar e nós definimos o campo elétrico como sendo a força elétrica que atua sobre uma carga teste. Esta foi a definição de campo elétrico. Força elétrica sobre uma carga elétrica. Então, para falarmos de campo elétrico, nós falávamos de uma força que atuava numa carga elétrica. Quando falávamos dessa carga elétrica aqui, lembra que nós utilizávamos uma carga geradora e uma carguinha teste para falarmos da interação entre essas duas cargas. E para falar da força que atuava sobre essa carga aqui, ó, digamos que fosse uma carga positiva, essa carguinha aqui fosse uma carga positiva. Nós falávamos dessa carga como sendo um monopolozinho, um monopolo elétrico. Lembra que lá no curso de eletricidade nós falamos, no curso de eletrostática nós falamos de dipolo elétrico e falamos não usamos muito especificamente essa parte de monopolo elétrico, mas quando falávamos de dipolo elétrico, nós falávamos de uma carguinha Qzinho, de uma carguinha menos Qzinho. E aí, quando falávamos dos dois aqui, falávamos do dipolo, e um apenas seria o monopolo elétrico. Uma força elétrica que atua em cima de um monopolo elétrico. Campo elétrico associado a uma carga elétrica. Campo elétrico estava relacionado com uma força que atuava sobre uma carga teste, uma carguinha elétrica. E campo magnético? Será que podemos falar também campo magnético? Nós vamos usar a letra B para representá-lo. Então, campo magnético. Será que podemos definir campo magnético como sendo uma força magnética atuando sobre uma carga magnética? Essa é a pergunta. Então, aqui foi colocada a interrogação. A gente pode falar de um campo magnético como sendo a força que atua sobre uma carga magnética? A resposta é que não. Não se pode fazer isso. Então, descartado isso aqui. Por que não pode? É porque, embora a teoria eletromagnética não impeça a existência de monopolo magnético, ainda assim, monopolos magnéticos não foi observado até então a existência de monopolos magnéticos. Essa ideia de monopolo magnético ainda não foi observada. Por isso que nós não podemos falar de campo magnético como sendo uma força que atua sobre uma carga magnética. Ao invés disso, nós vamos falar de uma outra maneira, nós vamos usar uma outra maneira para definir esse campo magnético. Aqui está a definição de campo elétrico, já estudado, mas a definição de campo magnético ainda não vou colocar nessa transparência. Quero chamar a atenção para um outro detalhe aqui. Como é que nós podemos obter, então, esses campos magnéticos? Duas maneiras. Uma delas é utilizando carga elétrica em movimento.
Então, carga elétrica em movimento gera no entorno desta carga em movimento, vai gerar campo magnético. E cargas e partículas elementares também possuem intrinsecamente essa propriedade magnética. Possui partículas elementares, elas possuem campo magnético de maneira intrínseca. É um atributo dela, assim como a massa é um atributo do elétron, a carga é um atributo do elétron, o campo magnético é algo inerente ao elétron também. Então são essas propriedades intrínsecas da partícula. Então, como que nós podemos definir um campo magnético? Então, novamente, está aqui o campo elétrico e nós precisamos de definir, aqui está o campo elétrico, nós precisamos definir o campo magnético. Aqui, feita a mesma observação, não se pode definir campo magnético dessa forma, porque não existe esse monopolo magnético, mas então ao invés disso se faz o seguinte: vamos definir o campo magnético como sendo uma força magnética que atua sobre uma carga elétrica, continua sendo carga elétrica, não tem nada com carga magnética, sobre um monopolo elétrico, quando esse monopolo elétrico tem uma velocidade, quando ele está em movimento. Olha aqui a palavra movimento grifada aqui. Então, definição de campo magnético. Como um campo magnético produz uma força em um corpo eletrizado em movimento. Se o corpo não estiver em movimento, ele não vai sofrer esta força elétrica, essa força magnética. Ele não vai sofrer essa força magnética. Então, a definição de campo magnético está aqui, ó. Campo magnético, módulo, nós escrevemos aqui módulo, aqui é módulo. Por que módulo? Porque a gente não coloca vetor no denominador. Então, módulo do campo magnético é a força magnética sofrida por uma carga em movimento, e essa carga tem uma velocidade v. Então, se nós isolarmos o F aqui, nós vamos ter Q, V, VEC B. E agora nós precisamos interpretar esta equação aqui, ó, na realidade. Nós vamos ver como é que... na verdade, isso aqui é um produto vetorial. Se você voltar lá na álgebra que você já estudou, essa equação 28.3. Então, se você tiver um vetor C, que é um produto vetorial de A, VEC, B, todas as propriedades aqui são aplicadas aqui. E aí nós vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Na verdade, isso aqui, quando vai se projetar, por exemplo, um tubo de raio catódico, raios catódicos, como o tubo da televisão que usávamos até pouco tempo aí. Esta equação é levada em conta de maneira muito severa para você projetar as dimensões do tubo, a intensidade de diferença de potencial a ser aplicada em determinados pontos daquele tubo. Então, nós vamos mostrar isso aqui, falando das cargas, falando inclusive das cargas que se movem no interior de um tubo de raios catódicos, ou um tubo de televisão, por exemplo. Então, está aqui F, vetor, é igual a carga que está caminhando na região de campo magnético com uma velocidade V, e aqui o campo magnético. Então, a força é dada dessa forma, Q, V, VEC, B. Aqui, produto vetorial. Tem que ter cuidado na boa utilização dessa matemática aqui. O módulo
pode ser escrito então dessa forma: módulo de f, módulo de q, módulo de v, módulo de b, vezes seno de φ, onde φ é o ângulo formado entre o vetor v e o vetor b. Eu coloquei uma figurinha aqui, ó. Olha aqui a figurinha. Desenhei dois planos, aqui tem um plano alfa, um plano beta. Pense nesses dois planos como sendo planos perpendiculares. Esses dois planos são planos perpendiculares. Aqui eu coloquei uma partícula aqui, esse aqui é uma partícula Q, essa partícula aqui desenhada em preto aqui, ó. Essa partícula tem uma velocidade v, mostrada aqui em amarelo, e existe um campo magnético representado aqui em laranja. Esse campo magnético está apoiado no plano alfa. Então, de acordo com as regras lá da álgebra, a força magnética que atua nesta carguinha aqui, ela é uma força que acaba sendo perpendicular a V e também perpendicular a B. E o ângulo θ, e o ângulo φ, é o ângulo formado entre V e B. Aqui estão as informações. Aqui estão as informações. Isso de dizer que F é igual a Q V VEC B, isso aqui é observado experimentalmente. Isso aqui é observado experimentalmente. Vou mostrar aplicações disso e vou mostrar como trabalhamos com esta equação aqui, ó.